Algumas aulas atrás, nós fizemos esta toalhinha. E agora, nós vamos transformar esta toalhinha em uma capa de almofada redonda. Minha gente, para você que não viu estas aulas, eu vou deixar o link na descrição da aula de hoje, na playlist do projeto de hoje, no app e no post completo do nosso site. Hoje eu vou utilizar um cabo, aqui é um fio de algodão, eu estou utilizando Duna e a agulha de crochê que eu escolhi foi a 3,5. Nós vamos iniciar com o círculo mágico e ao redor dele nós vamos trabalhar pontos altos. Então, observe que eu puxo uma alça e eu faço 1, 2 e 3 correntes para me dar altura, eu laço e ao redor do círculo mágico eu trabalho 1 e agora 2 pontos altos. Minha gente, só para lembrar que o cordão de 3 correntes faz a vez de um ponto alto. Devemos contá-lo como um ponto tecido, ok? Então, na verdade, eu tenho aqui 3 pontos altos na sequência. Faço o meu quarto, faço o meu quinto e eu vou continuar tecendo pontos altos até eu ter um total de 12 pontos. Ao completar os 12 pontos, você vai perceber que você terá aproximadamente a metade do seu círculo mágico preenchido e a outra metade fica assim. A amostra. Eu vou alargar e nós vamos aqui fechar o círculo mágico. Mantendo esta parte pressionada, puxamos este cabinho para fora e observe, ó, vai fechando o seu círculo. Não fecharei por completo, a gente ainda vai puxar um pouquinho mais depois, mas para agora já é o bastante para que eu possa pegar este ponto que eu tenho na minha agulha, passar pela terceira corrente inicial, puxar a laçada e então arrematar. É o ponto baixíssimo. Na sequência, nós fazemos 1, 2 e 3 correntes, lembrando que as 3 correntes fazem a vez de um ponto alto, eu laço e para cada ponto que eu tiver à minha frente, nesta carreira eu trabalharei 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Você viu aqui que eu fiz um, ó, e no mesmo ponto eu faço o segundo. Mais uma vez, olhem, vou passar pelo ponto e fazer o primeiro ponto alto, vou laçar, passo pelo mesmo ponto para fazer o segundo ponto. Vamos lá? O contorno completo desta forma. Uma vez tendo chego ao final, você vai passar a sua agulha pela terceira corrente, puxar uma alça e vai arrematar. É o ponto baixíssimo. Pessoal, num total de 24 pontos é o que você deverá obter nesta carreira. Para iniciar a próxima, 1, 2, 3 correntes, que é contado como um ponto alto, e você fará no primeiro ponto, um ponto alto somente. No próximo ponto, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo ponto, um ponto alto somente. No próximo, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Perceba que você vai intercalar os pontos de aumento. Vamos fazer a carreira completa desta forma. Mais uma vez encerrando a carreira, passando a agulha pela terceira corrente, puxando a laçada e arrematando. Minha gente, a cada nova carreira nós teremos sempre o ponto de aumento andando. Então, ele vai ter um intervalo para acontecer cada vez maior. Nesta carreira, você iniciará com as 3 correntes e você fará, no próximo ponto, um ponto alto somente. Lembrando, cordão de 3 correntes é contado como um ponto alto. Então, na verdade, nós temos 2 pontos feitos, um ponto em cada ponto de base. Laçamos e na próxima carreira, ou melhor, no próximo ponto, nós fazemos 2 pontos altos no mesmo ponto. Aí, olha só, faça no próximo ponto um ponto alto, laça, no próximo ponto um ponto alto, laça e no próximo ponto 2 pontos altos no mesmo ponto de base.
Então, a cada ponto que recebe 2 pontos, você terá 2 pontos feitos, um em cada ponto de base. Vamos lá? Esta carreira desta forma por completo. Mais uma vez, o intervalo aumenta. Então, minha gente, olha, 1, 2, 3 correntes, eu laço, conta como um ponto alto, tá? Então, aqui eu teria o meu segundo ponto alto e agora o meu terceiro ponto alto. E é no quarto ponto, nessa carreira, que a gente vai trabalhar o aumento. Então, fazemos 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E aí, olha lá, eu faço um ponto alto no próximo ponto. Um ponto alto no próximo ponto. Um ponto alto. Então, são 3 pontos altos, veja, 1, 2, 3 em cada ponto de base. E no quarto ponto é que eu faço o meu aumento com 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Mais uma vez, vamos fazer a carreira por completo dessa forma. Iniciamos a próxima carreira com 3 correntes, contamos como um ponto alto, tá? E aí a gente faz um ponto no próximo ponto, mais uma vez, um ponto no próximo ponto e mais uma vez um ponto no próximo ponto. Então, o total são de 4 pontos. E no quinto é que a gente faz 2 pontos no mesmo ponto. Então, olha lá, ó. O primeiro, um ponto sozinho ali, ó. No segundo, um ponto sozinho. No terceiro, um ponto sozinho. E no quarto, um ponto sozinho. No quinto ponto, a gente faz 2 pontos no mesmo ponto de base. Percebeu? Bora lá, contorno completo dessa forma. Nesta carreira, o intervalo de aumento aumenta. Então, veja, olha, 1, 2 e 3 correntes e eu preciso de 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, aqui eu fiz o primeiro, né? Aqui o segundo, o terceiro e agora o quarto. Lembrando que cordão de correntes faz a vez de um ponto alto. Então, no total, eu tenho 5 pontos altos, um em cada ponto de base. E aí, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E aí, novamente, olha, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, lembrando, um em cada ponto de base. No sexto ponto, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Vamos lá? Essa carreira por completo desta forma. Nesta carreira, o intervalo de aumento será de 6, tá? Então, a gente precisa de 6 pontos, sendo um ponto em cada ponto de base. Começamos com 3 correntes e vamos fazer 5 pontos altos. Então, aqui, olha, 1, 2, 3, 4 e 5. Lembrando, cordão de correntes faz a vez de um ponto alto, total de 6. No próximo ponto, 2 pontos no mesmo ponto de base. Olha a sequência novamente, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No próximo ponto, 2 pontos no mesmo ponto de base. Bora lá? Esta carreira por completo desta forma. Começamos a carreira com 1, 2, 3 correntes e o nosso intervalo vai aumentar. Então, nós vamos fazer um intervalo, um ponto a mais no intervalo. Então, olha lá, minha gente. O meu primeiro ponto alto, o meu segundo, terceiro, quarto, o quinto ponto alto e o sexto ponto alto. Lembrando que 6 mais 1, que seriam as 3 correntes, intervalo de 7. E aí, a gente faz 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E recomeça. O primeiro, o segundo, o terceiro,
o quarto, quinto, o sexto ponto alto e o sétimo. E então, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Bora lá, o contorno por completo desta forma. Nesta carreira, as 3 correntes para iniciar o trabalho e você vai fazer um intervalo com 8 pontos. Minha gente, então aqui nós teríamos uma continuidade de 4, contando o cordão de correntes como um ponto, aí 5, 6, 7 e aqui 8. Próximo ponto, 2 pontos no mesmo ponto de base. E recomeça o primeiro, o segundo, terceiro, o quarto, quinto, o sexto, sétimo e o oitavo pontos, sempre um em cada ponto de base. E na sequência, 2 pontos no mesmo ponto de base. Esta carreira por completo desta forma. Nesta carreira, o nosso intervalo será de 9 pontos. Então, fazemos as 3 correntes para iniciar e uma sequência de 8 pontos altos. Então, você vê aqui o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, sexto, sétimo e o oitavo. Lembrando que 8 pontos altos, porque o cordão de 3 correntes faz a vez de um ponto alto no início. Próximo ponto, 2 pontos no mesmo ponto de base. E então, a gente reinicia, só que agora realmente a gente vai fazer 9. Então, o segundo, o terceiro, quarto, quinto, o sexto, sétimo, o oitavo e agora o nono. E aí, minha gente, 2 pontos no mesmo ponto de base. Vamos lá, então, esta carreira desta forma. Próxima carreira com intervalo, minha gente, de 10 pontos, tá? Então, veja, 1, 2, 3 pontinhos para iniciar e uma sequência com 9 pontos altos. Então, você vê aqui o segundo, o terceiro, quarto, o quinto, sexto, sétimo, o oitavo e o nono. Então, 9 pontos mais cordão de 3 correntes inicial, 10 pontos de intervalo. E então, 2 pontos no mesmo ponto de base. E recomeça, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos, um em cada ponto de base. E então, 2 pontos no mesmo ponto de base. Bora lá nessa carreira desta forma. E aí, minha gente, tendo tecido 12 carreiras e tendo alcançado um intervalo de aumento que chegou em 10 pontos para 2 no mesmo ponto de base, nós alcançamos aqui uma circunferência e é muito válido a gente lembrar que podemos continuar tecendo da mesma forma, então você vai aumentando o intervalo, vai mantendo, né, um ponto para cada ponto, sempre a cada nova carreira, um ponto a mais, e então, no final da sequência, 2 pontos no mesmo ponto de base. E desta forma, não só com 12 carreiras, com 15, com 18, com 20,
quantas carreiras forem necessárias, você manterá a proporção de aumento e o formato redondinho aqui na sua borda. Aqui, com os 12, ou melhor, com as 12 carreiras, nós já temos a circunferência que permite revestir a mesma circunferência que eu utilizei na minha toalhinha. É sempre válido também lembrar que, assim como na aula da toalhinha, nós falamos sobre poder aumentar o tamanho da peça, aumentando a quantidade de carreiras no quadrado perfeito, aqui você poderá adaptar na medida da necessidade para o tamanho que você tiver da toalhinha, ok? Aqui com 12 carreiras para mim foi o bastante. Então, a próxima etapa é a etapa de fazermos uma carreira de pontos baixos para criarmos uma barra. Esta barra será utilizada para costurar esta peça com esta peça, ok? E nesta carreira, minha gente, basicamente faremos um ponto baixo para cada ponto. Então, uma corrente para iniciar, no mesmo ponto de base, eu já faço aqui o meu primeiro ponto baixo e eu vou fazendo um pontinho baixo para cada ponto de base no contorno desta carreira por completo. Tendo chego ao final da carreira com os pontos baixos, agora nós vamos deixar um pedaço de cabo sobrando. Então, aqui você vê que eu vou cortar, deixando sobrar fio. E com a agulha de tapeceiro, a gente vai começar a fazer a costura. Então, a gente passa aqui pela agulha, eu vou deixar o cabo sobrar, né? Olha, tá vendo aqui que fica até um determinado ponto com 2 cabos, né? Mas a costura acontece com um cabo só. Aqui, eu já passo por dentro do último ponto e eu travo aqui este pontinho. E a costura, minha gente, ela deve acontecer avesso com avesso, posicionando de modo que nós consigamos trabalhar a extremidade por onde vai ser iniciada a nossa costura. Então, olha, eu tenho um ponto aqui atrás e eu vou pegar o ponto aqui da frente, tá bom? Então, é assim, olha, é de dentro para fora, posicionando, vou pegar um pontinho deste lado, trago o cabo por completo. Agora, eu vou pro outro lado, posiciono, pego o pontinho do outro lado, de dentro para fora, e eu trago o cabo por completo. Nós temos uns picozinhos aqui, então você tem que tomar cuidado para você não passar a agulha por cima dele. Você vai passar, olha, pegando aqui e trazendo de volta para trás. Tá vendo aqui? Porque é um picô, olha. Então, você precisa pegar o miolinho do picô e dar a volta na base desse picô, tá bom? E aí, você traz o cabo por completo, sempre trazendo. A gente deixa até o cabo sobrando um pouco menos, que é justamente para a gente conseguir fazer a costura sem ter nó. Eu vou fazer mais um pouquinho de costura para eu poder te mostrar. Pego do outro lado, sempre de dentro para fora, então a gente está cruzando a execução, né? Pego o próximo ponto aqui na frente, de dentro para fora, aí vai lá para trás, de dentro para fora, e você vai acompanhando que eu vou ajustando. Você tem que ir ajustando essa costura. Aí eu tenho lá o picô, ó. Então eu passo pelo miolinho e eu volto para trás para eu manter o desenho do picô, senão a gente perde. E ó lá, de dentro para fora, cruzo lá atrás, novamente de dentro para fora. E aqui, deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Na costura, o picô vai ficando em relevo, ó. Tá vendo que ele vai ficando em pé? Justamente porque a gente tá dando a voltinha, aqui com a ajuda da agulha, ó, a voltinha nesta alça aqui do picô,
tá bom? Por isso que a gente tem que dar a volta, para ele ficar em pezinho e não sumir. Então, todo picô que você tem, que está na horizontal, vai ficar em pezinho desta forma, tá bom? Eu vou fazer aqui uma parte da minha costura e depois eu volto, porque nós vamos precisar colocar aqui, né, a nossa almofada para podermos continuar a costurar. Aqui eu tenho um quadradinho e um meio quadradinho sem costura, o resto tudo está costurado e eu já mostro para vocês, olhem, com a almofada aqui dentro. E aí, minha gente, eu tenho que continuar realizando a costura da forma que a gente já vinha fazendo, de modo que a almofada fique toda fechada. Então, aqui para mim, olha, uma abertura de quadradinho e uma abertura de triângulo já foi o bastante para eu conseguir revestir aqui. O resto tudo costurado. E uma vez toda costurada, você tem a sua almofada totalmente tecida. Aqui, ó, o detalhe, né, do nosso ponto picô que eu falei para vocês que ficaria em pezinho, olha lá, tá? Ó, todo o contorno fica com o picô em pezinho. E aí, minha gente, após ter costurado, claro que a nossa peça está prontinha para ser utilizada.